Filhas de Deus, capítulo 16. Saúde, exercício e viver saudável. O conhecimento de que o homem deve ser um templo para Deus, uma morada para a revelação de sua glória, deve ser o mais alto incentivo ao cuidado e desenvolvimento de nossas faculdades físicas. Terrível e maravilhosamente tem o Criador operado na estrutura humana e nos ordena que a estudemos para lhe compreender as necessidades e fazermos nossa parte no preservá-la de dano e contaminação. O exercício torna o sono mais repousante e a pessoa mais atenta. As mulheres negligenciam exercitar os membros enquanto caminham. A cavalgada não substitui a caminhada. Muitas que se encontram debilitadas podem caminhar se pensarem assim. Não revelam disposição e você as ouvirá rogando. Ah, não consigo caminhar, fico sem fôlego, sinto dor no lado, dor nas costas. Queridas irmãs, quem dera não tivessem essas enfermidades, mas sei que ceder a elas e entregar-se a uma vida inativa não as livrará delas. Procurem exercitar-se moderadamente a princípio. Tenham regras para governar-se. Caminhem, sim, caminhem. Se tiverem a possibilidade, caminhem. Tentem percorrer uma distância curta a princípio. Vocês que pensam que caminhar é impossível, ficarão cansadas, sem dúvida. Seu lado pode doer, suas costas doerão, mas isso não deve assustá-las. Seus membros podem sentir-se fracos e não seria surpresa, pois os usam tanto quanto se não tivessem membros. Se tão somente caminhassem e fossem perseverantes na questão, conseguiriam muito na direção do restabelecimento. Seu sono seria mais reparador. A cada tentativa vão um pouco mais longe. Não o façam arrastando-se como se houvesse pesos amarrados aos membros. Permitam que o movimento dos braços as ajude na caminhada. Caminhem com a mente animosa. Enquanto andam, contemplem as belezas da natureza. Ouçam os doces cantores, cujos melodiosos gorjeios ascendem em louvor ao Criador. Inspirem-se com a feliz atitude deles. Vejam tudo o que puderem de belo, bom e alegre, e que isso lhes agilize os passos e permaneça em seus pensamentos ao longo do dia. Continuem esse exercício e que ninguém as faça desistir dele. Usem os membros que Deus lhes deu e busquem dele forças para usá-los. Vocês podem orar pedindo forças dia após dia e, mesmo assim, não notar mudanças até que exerçam a força que já possuem. Deem ao Senhor a oportunidade de fazer algo por vocês, começando a obra por si mesmas. A cada dia notarão uma mudança para melhor, apesar de terem a sensação de cansaço. O sono as refará novamente e poderão aumentar seu esforço até que vocês, que não caminham poucos metros além do seu quarto ou de casa para a igreja, possam andar 1,5 quilômetros, quem sabe 3, sem danos. Ao esforçar-me para incutir nas mulheres a necessidade de caminhar, algumas receberam minhas ideias e decidiram pô-las em prática de imediato. E por ocasião do primeiro esforço, caminharam, quem sabe, 800 metros. Ficaram exaustas e realmente sofreram tanto que concluíram que a caminhada não era o melhor para elas. Essas foram a um extremo. Não suportaram tanta caminhada a princípio sem danos. Algumas estão sempre dispostas a ir a extremos. Quando chegam ao seu limite, nunca se contentam em parar. Elas prosseguem, deixam de usar da melhor maneira a razão que o céu lhes concedeu.
O exercício é essencial. A seguir, o trecho de uma carta escrita para Edith Andrews, sobrinha de J. N. Andrews. Um de nossos mais importantes deveres é dar atenção à saúde. Temos esse dever para conosco, para com a sociedade e para com Deus. Os jovens de ambos os sexos são proverbialmente descuidados em relação à sua saúde. Centenas morrem cedo na vida, não por causa de uma determinação da providência, mas de uma manifestação de negligência. Muitas moças se vestem de modo insuficiente no clima frio. Outras escolhem sentar-se para ler ou escrever quando deveriam estar fazendo exercício físico. Deus lhes deu os órgãos para serem usados. Não se permita que a maquinaria viva enferruje por inação. Manter todas as faculdades do corpo igualmente ativas exige autodomínio. A vida de muitos que sofreram morte prematura teria sido prolongada até uma idade avançada caso houvessem agido de modo inteligente. Enfermidade e morte tornaram-se comuns por causa da imperdoável ignorância daqueles que deviam saber melhor. O exercício é indispensável à saúde de cada órgão. Se um grupo de músculos é usado enquanto outros são negligenciados, a maquinaria viva não está sendo usada inteligentemente. Quando se faz exercício físico, a circulação é ativada. O coração recebe sangue mais rapidamente e o envia mais depressa aos pulmões. Os pulmões trabalham mais vigorosamente, abastecendo uma maior quantidade de sangue, o qual é impelido com mais força para todo o organismo. O exercício dá nova vida e vigor a cada órgão do corpo. Os nervos ganham ou perdem força de acordo com a maneira como são tratados. Se utilizados por tempo excessivo e com demasiado rigor, ficam sobrecarregados e debilitados. Se utilizados apropriadamente, adquirem resistência. Para se ter saúde, é preciso manter equilíbrio de ação. A mente precisa se harmonizar com isso se quiser receber os benefícios. Se o exercício físico for considerado uma escravidão, se a mente não tomar interesse no exercício das diferentes partes do corpo, os benefícios não serão obtidos. A mente precisa ter interesse no exercício dos músculos. Na educação dos jovens, o exercício físico precisa ser combinado com a atividade mental. Meninas que têm saúde não sabem como apreciar o seu valor. Se a sua atividade é sedentária, sentem aversão por outros ramos de labor. Queixam-se de grande cansaço se fazem exercícios. Esse devia ser para elas um fato convincente de que precisam exercitar os músculos. As leis da saúde devem ser estritamente obedecidas. Grande quantidade de sofrimento se poderia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estritos hábitos de limpeza devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde. Negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa sua roupa. Impurezas estão constante e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela transpiração, perceptível e imperceptível. E se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta expelida.
As impurezas do corpo, se não se permitem que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo, esforço que produz febres e que se denomina doença. Mas mesmo então, se os doentes ajudassem a natureza em seus esforços, mediante o uso de água pura, branda, muito sofrimento seria evitado. Muitos, porém, em vez de isso fazer e procurar remover do organismo a matéria tóxica, nele introduzem um veneno mais mortífero para remover um tóxico já ali presente. Os verdadeiros remédios para a saúde: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. A influência do ar puro. Ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem ter, beneficiar-lhes-á com sua revigorante influência, caso lhe não recusem a entrada. Deem-lhe as boas-vindas, tenham-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e serenidade. Desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Luz solar, uma necessidade. Poucos há que reconhecem que, para poderem possuir alegria, devem ter abundância de luz solar, ar puro e exercício físico. Nenhum cômodo da casa deve ser considerado mobiliado e adornado sem a luz alegre e animadora do sol, que é o dom gratuito do céu ao homem. Água pura, uma das bênçãos do céu. Livre uso da água. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso adequado promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e satisfatórios meios de regular a circulação do sangue. Água pura para beber e ar fresco para respirar revigoram os órgãos vitais, purificam o sangue e ajudam a natureza em sua tarefa de vencer as más condições do organismo. Princípios de saúde no lar de Ellen White. Esta carta foi escrita em Reno, Nevada, para o irmão e a irmã Lockwood e para Marian Days, Fanny Bolton e May Walling, que haviam ficado em casa. A senhora White estava assistindo a uma reunião campal. Chegamos aqui em boas condições, hoje de manhã, pouco antes das 7 horas. Achamos que para nós teria sido melhor se tivéssemos esperado mais um dia. Preparativos estão em andamento quanto à nossa tenda. Está sendo colocado um piso de madeira e agora estão procurando um tapete para o piso. A irmã que trabalhou para a irmã Leininger havia decidido ir para minha casa ou para Santa Helena.
Ficou desapontada com sua visita e deseja retornar, de modo que acho melhor que ela volte. Posso dar-lhe $12 por mês agora, e quando regressar ou quando houver mais responsabilidades e mais trabalho para fazer, então lhe aumentarei o salário. Quando descobrimos que eu não podia conservá-la, alterei meus planos materialmente, e isso não deixa mais que uma pequena família em Santa Helena e outra em Healdsburg, que May pode administrar. Mas, se ela tiver um local onde trabalhar e aprender um ofício, precisará de alguém que lhe costure roupas. Ela tem o tecido e quero que seus vestidos sejam feitos com bom gosto. O vestido preto que eu trouxe da Europa está para ser terminado e outros devem ser feitos. E se Fanny não empregou uma costureira, que essa moça faça a costura. Se não puder cortar, que outra costureira o faça, mas diga-lhes que minha ordem categórica é que as mangas e a cintura sejam folgadas e não tão apertadas que façam compressão em algum ponto. Todos os músculos devem ser deixados livres para trabalhar, sem forçar o tecido ao usar os braços com liberdade. Essa tendência de fazer apertado é moda, mas nada disso deve ser feito na minha casa, pois tenho alguma consideração para com a saúde dos meus auxiliares. Deem aos pulmões amplo espaço para exercitar-se, ao coração amplo espaço para fazer seu trabalho sem uma partícula de aperto. Não respeito o padrão da moda e não quero que se pratiquem essas novas invenções. Desejo permanecer afastada e livre de tudo o que venha em detrimento, por mínimo que seja, da respiração ou da perfeita liberdade de ação. Que essa irmã receba de Fanny a costura para fazer. Se não souber cortar e costurar, ela pode trabalhar com alguém que corte e costure. Tenho convicção de que essas mangas apertadas, agarradas, não podem ser saudáveis, e estejam na moda ou não, aconselho que não sejam executadas segundo esse feitio. Leiam isto para aquelas que fazem minhas costuras. Eu ficaria satisfeita em mandar fazer as roupas de May para que ela possa ir a qualquer lugar onde seja necessário a fim de aprender um ofício ou ir para Santa Helena em tempo. Quero que ela tenha bom vestuário. Ela precisa de um bom casaco, jaqueta curta, de algum tipo. Há um casaco de pele de castor no baú. May pode ter um casaco a partir dele. Mais uma vez, dou ordens positivas para que seja feito folgado e não apertado a ponto de ela não poder vesti-lo ou tirá-lo sem puxar e repuxar. Agora, se essa moça, na casa do irmão Leininger, sabe costurar, May pode fazer o trabalho e mandar costurar sua roupa. Se ela, May, fizer suas tarefas sistematicamente pela manhã e anotar num papel o que pretende realizar no cumprimento organizado de seu trabalho, não perderá tempo, mas pode passar de uma tarefa para a outra. Não deve deixar a louça de lado para fazer alguma outra parte do trabalho. Cuide do trabalho da cozinha em primeiro lugar, então as camas terão a oportunidade de tomar um ar para depois serem arrumadas. É um hábito muito mau deixar o trabalho prolongar-se interminavelmente. Organize o trabalho e não ficará desanimada. É mau plano ceder ao impulso. Se você vir um livro que deseja ler e sentar-se no meio do trabalho para lê-lo durante as preciosas horas do dia, quando há trabalho que precisa ser feito, então o trabalho será negligenciado. Adquira o hábito de não continuar em atividade após as 9 horas. Todas as luzes devem ser apagadas. Essa questão de transformar a noite em dia é um hábito deplorável e destruidor da saúde, e as muitas leituras, por obreiros de atividade mental, para além da hora de dormir,
são prejudiciais à saúde. Levam o sangue ao cérebro e então resultam em agitação e insônia, e o precioso sono que deveria descansar o corpo não vem quando é desejável. É necessário cuidar do corpo e estudar suas necessidades, preservado de uma exposição desnecessária. É pecado ser ignorante quanto a como cuidar das necessidades dessa habitação que Deus nos deu. Quem realiza trabalho mental, especialmente, deve começar a acalmar-se e não a se agitar de forma alguma ao se aproximar o horário de dormir. Que o sangue seja desviado do cérebro por algum tipo de exercício, caso seja necessário. Que o cérebro não seja sobrecarregado com leitura e, naturalmente, com esforço literário. Vocês, Marian e Fanny, separem 1 ou 2 horas, como lhes agradar mais, durante o dia, e não sentirão tanta fome de alimento intelectual a ponto de participarem dele nas horas da noite. Deus destinou a noite para o sono. Bem, quanto a este ponto, creio que basta. Se não formos despertados para obedecer às leis que Deus estabeleceu em nosso ser, não será necessário esperar que o Senhor opere um milagre para contrabalançar nossa prática inadequada. Devemos colocar a razão em funcionamento e fazer o máximo para aprender o que devemos realizar, a fim de não formar hábitos para perseguir certo curso, porque somos inclinados a ele, mas romper cada hábito que seja prejudicial à saúde, pois Deus requer isso de nós. Então, com fé, podemos pedir que Deus nos ajude, e Ele o fará. Tenho especial preocupação por Fanny. Quero que se recupere desse nervosismo e insônia, e a fim de conseguir isso, ela deve tomar tempo para descansar o cérebro, para que os nervos não saiam completamente do tom, como nosso velho órgão. Quando Fanny se encarregar disso, encontrará meios de melhorar a saúde. Lamento muito por Fanny. Ela tem boa estrutura, ossos grandes e deveria ter nervos e músculos bons e saudáveis. E a razão pela qual não os tem é porque abusa das faculdades mentais e nervosas por sobrecarga, mantendo-se tensa, alerta, quando a razão devia tomar as rédeas e mantê-la em obediência às leis de Deus que controlam o organismo humano. Gostaria que Fanny ouvisse as palestras apresentadas agora sobre saúde no retiro, da saúde rural. Ela precisa ter a mente e a consciência despertadas quanto a essas coisas e precisa usar cada aptidão que Deus lhe concedeu para restabelecer-se, a fim de que use essas faculdades como dons de Deus e tenha hábitos saudáveis, a fim de exercer todo o seu trabalho. Fanny, você precisa de um pouco de exercício físico, dentro e fora de casa, todos os dias. Se ficar cansada, isso aliviará o cérebro. O que esse exercício representa, deixo para que você conclua. Você mesma pode planejá-lo. Use seu tato e as faculdades do cérebro para programar o que fará diariamente em relação ao exercício físico. E desejo que se desperte quanto a essa questão. Não seja impulsiva, mas submeta-se a regras regulares e à ordem. Encarregue-se de você mesma, decida-se e quando o Senhor notar que você está fazendo por si o que pode para conservar-se com saúde, Ele fará, de sua parte, aquilo que você não pode. Agora entrego à guarda da mente e do corpo de vocês a sua iluminada consciência e ao poder de Deus que operará com seus inteligentes esforços para se manterem bem, a fim de que prestem a Deus melhor serviço, não como uma oferta enferma e doentia. Desejo que May Walling
Sinta que deve cuidar da saúde e proteger-se contra resfriados e exposição desnecessária. Desejo que vocês se conservem com saúde, como solene dever que lhes cabe. Não devem agir por impulso ou pelas circunstâncias, mas com sólida razão. Vocês precisam estudar da causa para o efeito. Não quero que se sobrecarreguem, mas desejo que sistematizem seu trabalho de tal modo que consigam realizá-lo sem corrosão e constante desgaste. Deus deseja que o façam e Ele as ajudará. Tão somente sejam leais a si mesmas. Acordem pela manhã, fixem a hora de levantar cedo e a levem a sério. Depois se recolham cedo também e verão que superarão muitas desordens dolorosas que afligem a mente, causam sentimentos sombrios, desânimo e infelizes atritos e as desqualificam para fazer qualquer coisa sem um grande esforço. Espero e oro para que estas palavras não representem conselhos fúteis, mas que vocês ajam em harmonia com elas. May, especialmente, deve considerar o que precisa fazer e depois não ser lerda e desanimada, mas realizar o trabalho pronta e alegremente, como se o fizesse para Jesus Cristo.